vamos trabalhar com distância de um ponto a uma reta, resolvendo uma questão da Universidade Estadual da Paraíba, ok? Aqui eu fiz um resumo, mas eu vou ler o enunciado antes com você e logo em seguida a gente resolve. As retas R e S de equações cartesianas 3x menos 4y menos 8 igual a 0 e 4y menos 3x menos 12 igual a 0, respectivamente, são tangentes a um círculo C. O perímetro de C em centímetros é. Ok? E aí seguem as alternativas para você escolher a correta. Olha só, são dadas duas retas. Olhando para elas, eu já consegui perceber que elas são paralelas, por causa do coeficiente angular que é igual. Mas, professor, como é que você vê? Olha, se você não tem essa habilidade de praticidade, vou te dar uma dica. Passa para a forma reduzida, aqui é relativamente rápido, e aí você acha os coeficientes angulares, né? Você deve lembrar que quando você tem na forma reduzida, por exemplo, y igual a mx mais n, esse m aqui é o coeficiente angular, não é isso? E o coeficiente angular vai dizer para você se essas retas são paralelas ou se são concorrentes, enfim, e aí você pode conseguir resolver o teu exercício, tá bom? Então vamos lá. Como é que vai ficar? Ele chamou de RS, essa reta R. Eu vou isolar o y, olha o que eu vou fazer, olha para mim aqui. Eu vou passar o 4y para cá, então vai ficar 3x menos 8 igual a 4y, tranquilo? Então vamos lá, 3x menos 8 igual a 4y, tá bom? Agora eu vou passar o 4 dividindo e vou inverter. Então eu vou ter 3/4 de x menos 8 sobre 2, tá? Então eu vou ter que y é igual a 3/4 de x menos 8 sobre 4, 2. Tá bom? E a reta S, vou fazer a mesma coisa, isolar o y. Isolando o y, você tem o coeficiente angular. Então, olha só, vou deixar o 4y, do lado de cá vai ficar 3x mais 12. Então, eu vou ter 4y igual a mais 3x mais 12. Passe o 4 dividindo, você vai ter de novo 3/4 de x e 12 por 4 dá 3. Então, 3/4 igual, né? 3/4 de x mais 12 dividido por 4, 3. Tá bom? Ok? Muito bem. Observa, os coeficientes angulares são iguais, logo R é paralela a S. Então, qual é a situação que a gente deve ter? Se as duas retas são tangentes a uma circunferência, né? Vamos fazer aqui uma circunferência qualquer e vamos desenhar aí duas retas tangentes à circunferência. Por exemplo, assim, ó. Tangente, espera um pouquinho. Se eu fizer outra tangente aqui, não vai ser paralela, então ela não pode estar para cá. Se é tangente, ela tem que estar aqui. Ah, que legal. Tá vendo como é bom você fazer um esboço, né? Agora, olha que coisa interessante. Você deve lembrar de uma propriedade da circunferência que diz o seguinte: quando você liga o centro, né, fazer o raio, aonde tem um ponto de tangência, esse ângulo aqui é reto. E observa que isso vai acontecer com as duas retas. Portanto, essa linha que eu tracei aqui, ela é um diâmetro, é raio mais raio. Percebeu? Não é? Então, ele pediu o perímetro da circunferência. O que é o perímetro da circunferência? É o comprimento da circunferência, né? Então, vou chamar de C. O comprimento da circunferência é 2π, né, vezes o raio. Então, eu preciso do raio dessa circunferência. Observa que o diâmetro vai ser a distância entre as duas retas, tá? Como é que calcula a distância entre duas retas? A fórmula que a gente tem, que é conhecida, ela te dá a distância de um ponto até uma reta. Lembra disso? Vou fazer aqui, olha. Se você tem um ponto P conhecido, x0, y0, então x0, y0 é conhecido, tá bom? E você tem uma reta na forma geral, ó, ax mais by mais c igual a 0, você pode escrever a fórmula da distância desse ponto até a reta da seguinte maneira. Então, eu vou fazer de um jeito fácil para você decorar. Quando está na forma geral, você coloca aqui dentro, olha, em módulo, o lado esquerdo, o primeiro membro, o ax mais by mais c.
Só que você vai calcular uma distância, você vai fazer um cálculo, tá? E então, no lugar de x, y das variáveis, você põe as coordenadas do ponto. Nesse caso é o x0 e y0. Então você põe aqui x0 e y0. Embaixo, raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, tá? A quadrado mais b quadrado. Você deve ter estudado essa fórmula, já deve ser do seu conhecimento. Mas, professor, a distância aqui entre duas retas, sim. Para calcular a distância entre duas retas paralelas, uma técnica é você justamente escolher um ponto qualquer de uma das retas e calcular a distância do ponto até a reta, né? A distância é sempre segundo uma perpendicular. Como elas são paralelas, essa distância, independente de onde eu tiver calculado, vai ser igual ao diâmetro. Então ela vai ser o dobro do raio. E aí eu chego no raio. Temos uma estratégia? Temos uma estratégia. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, na reta R, eu vou escolher um ponto qualquer. Vou chamar essa aqui de R e essa aqui de S. Tanto faz, daqui para lá, de lá para cá, tá bom? Então vamos lá. Eu optei por escolher um ponto da reta R. Que ponto vai ser? Ora, eu vou fazer x ser 0, vou calcular o correspondente y. 3 quartos vezes 0 é 0, y é menos 2. Então 0 e menos 2 é um ponto. Professor, podia ser outro ponto? Qualquer ponto. Então por que você não botou raiz de 3? Aí o y ia ser 3, raiz de 3 sobre 4 menos 2, ia complicar minha vida. O zero facilita, né? Então facilite a sua vida. Então eu vou descobrir aqui o quê? A distância do ponto 0 menos 2 até a reta S. Eu preciso da reta S na forma geral, para aplicar a fórmula aqui. Ou eu pego ela aqui, trabalho de novo, ou eu pego a original que ele deu, que praticamente está na forma geral, né? A S é essa aqui de baixo, tá? Ó, essa é a S, essa aqui é a R, né? É só trocar, né? O 3x, essa aqui é assim, olha, menos 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Tá aqui, tá na forma geral. Já estava, né? Só botei em ordem para ficar no nosso padrão. Tá bom? Então você já sabe, o A é menos 3, o B é 4, o C é menos 12. Muito bem. Então o que que faz? Você pega este primeiro membro aqui, ó, tá vendo? Coloca aqui dentro. Então vamos lá, vamos calcular o nosso diâmetro aqui. A distância vai ser o diâmetro. Vai ser o módulo. Vou copiar esse primeiro membro, que é menos 3 vezes x, mais 4 vezes y, menos 12, em módulo, certo? Isso aqui é um 12, ok? Dividido pela raiz quadrada de a quadrado menos 3 ao quadrado é 9, mais b quadrado, 4 ao quadrado é 16, certo? O que faltou eu colocar ali? Os valores. Aqui seria um x, aqui o y, só que eu vou substituir pelas coordenadas do ponto, que no caso é o 0 menos 2. Então aqui é menos 3 vezes 0 e aqui 4 vezes menos 2. Tá legal? Moral da história, nosso diâmetro ficou igual. Em cima, aqui deu 0. Aqui dá menos 8, com menos 12 dá menos 20, só que em módulo vai dar mais 20. E aqui embaixo dá raiz quadrada de 25, que é 5. Portanto, 20 por 5 deu 4. Nosso diâmetro é 4. Atenção! É 2π vezes o raio, tá? O raio é metade do diâmetro. Então, aqui, eu tenho que o raio vale 2. E, com isso, o perímetro da circunferência, ou comprimento, como preferir, seria 2π vezes o raio, né? 2π vezes 2, ou 4π. Como ele não deu unidade, se você quiser unidades de comprimento, no caso aí é só procurar a alternativa correta. Tá legal? Você tem o perímetro da circunferência. Valeu? Ok, até o próximo exercício. Obrigado pela atenção.